Bom, pessoal, meu nome é Carlos Buzetto. É, Vou falar para vocês sobre o Jazz Hub. Não sei se já ouviram falar do Jazz Hub já? Jazz Hub eu acho que era um material de estudo para vocês. Vou falar um pouquinho sobre ele. É a parte mais fácil do hackathon aqui, e é um desafio, vale 1 ou 2 pontos. Então, vamos focar aqui e já ganhar 2 pontos já, porque quem ficar para trás vai ser difícil no próximo lado tirar a diferença, tá? Quando o Bruno estava falando aqui, eu lembrei do meu passado, eu lembrei do meu trabalho. Quando eu entrei no mundo corporativo, eu entrei como estagiário, como Renan. E eu era estagiário de gestão de configuração de software. O que eu fazia efetivamente? Eu pegava todo o código que os desenvolvedores faziam na máquina dele, jogava num servidor oficial de build, era um HP UX, era no Solaris, dependia do software, e fazia aquilo compilar. Só que eu não comentava a linha, né? Eu tinha que debugar mesmo. Aí, como era estagiário, aquela coisa, né? Pô, aquele monte de erro, não era bom de programação, era em C, bibliotecas de Unix, era meio complicado fazer o debug daquele negócio. Aí eu ia na mesa do desenvolvedor e falava, cara, ó, seu código deu erro de compilação. Aí ele falava assim, olha aqui na minha máquina, ó, rodou. Eu falei, cara, mas eu tô com dificuldade, você me ajuda lá? Cara, na minha máquina rodou. Problema lá com você agora. Ah, não, beleza. Isso foi bom para mim, porque eu aprendi a programar, aprendi a mexer com ambiente compartilhado, colocar lib, as versões de lib, instalar pacote Unix. Isso foi ótimo para mim. Foi um trabalho ótimo. Mas era frustrante, sempre ouvir isso do desenvolvedor. E a mesma coisa o cara de operações ouvia. O cara ia lá, como que era a dinâmica? Bom, fala para mim o que tem na sua aplicação, como que instala, quanto tempo demora para fazer rollback, qual que é a janela, blá, 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 um monte de perguntas naquela reunião, colocava tudo no documento de Gmood, entregava para o cara de operações fazia isso no final de semana, no feriado, à noite, sozinho. O cara de desenvolvimento estava na casa dele dormindo. Aí o cara de operações pegava lá Gmood, o primeiro passo ok, logar, o segundo passo, 10 comandos, já dava um erro. Pô, ferrou. Preciso colocar o negócio no ar e essa Gmood não serve para porcaria nenhuma. Jogava no lixo e aí entrava o super-herói. O papel do cara era fazer um papel de herói, fazer aquilo entrar no ar. Tá? Resumindo, DevOps é a briga desses dois caras aqui. O Flash com a parte de velocidade, agilidade, flexibilidade, né? E o que é o desenvolvedor, e operações o Hulk, o cara que tem o poder, o cara que manda, o cara que é o portão final para a entrega do software para o cliente, e eles vivem brigando. E cada uma dessas iterações, cada uma dessas Gmood, aumenta a distância entre esses mundos. Operações têm mais raiva de desenvolvimento, o desenvolvimento acaba achando que operações está colocando mais burocracia. Então, DevOps é tentar unificar o bom dos dois mundos, é criar o flash hook. Então é esse que é o papel do DevOps. Na minha visão, essa aqui é um briefing aqui, mas esse não é a minha apresentação. A minha apresentação é sobre o Jazz Hub. Então eu vou falar sobre o Jazz Hub, um call to action, e aí eu vou passar um pouquinho sobre gestão de configuração no Jazz Hub. O Jazz Hub, pessoal, ele começou como o Rational Team Concert as a Service. O Rational Team Concert foi para a nuvem e ofereceu as funcionalidades dele como um serviço. Então, Software as a Service. É isso o início da história do Jazz Hub. Tá? Bom, o que é o Jazz Hub, pessoal? O Jazz Hub é um ambiente completo para desenvolvimento de software, disponível na nuvem. Então, você vai ter quais tipos de funcionalidades lá no Jazz Hub? Planejamento. A gente vai trabalhar em equipe, pensando que se a gente fosse uma startup, a gente vai trabalhar em equipe. O que a gente precisa fazer? Minimamente organizar o nosso trabalho. Se a gente já pensar lá na iteração, a gente já começa a criar histórias, criar tarefas, criar sprints. Então a gente começa a fazer um planejamento. E depois a gente começa o trabalho efetivo. A gente começa a executar essas tarefas.
E aí o JS Hub serve como um portal de colaboração, onde eu coloco as minhas dúvidas, onde eu coloco meus insights, onde eu coloco o meu código alterado, onde eu coloco tudo que eu estou produzindo. Tá? E isso você vai executando as tarefas, ele também vai te permitir acompanhar a execução, o progresso desse trabalho. Então, muitos artefatos que a gente vê, principalmente na metodologia de Scrum, a gente também tem lá no JS Hub. A gente tem um Burn Down Chart, a gente tem um Kanban, um quadro, um Scrum Board, a gente tem os principais, o que a gente chama lá de Work Items, que são aquele tipo daqueles post-its, que é histórias, que é épicos, que são tarefas, enfim. O que mais que a gente tem lá? E aí a gente começa a desenvolver o código, a gente começa a codificar. Quando esse código está finalizado, ele nos permite fazer um deploy automatizado desse código. Aonde que eu vou fazer o deploy automatizado? Eu vou ter uma máquina física? Não, aí entra o que eu chamo aí como gatilho tecnológico para o DevOps, que é a plataforma as a service. Que na IBM é o codename Bluemix. Já ouviram falar do Bluemix? O Bluemix, pessoal, é importante para vocês no Hackathon e até fora do Hackathon, levar para a empresa de vocês, quem tem startup, estudar. É uma plataforma as a service. É um ambiente onde eu tenho um WebSphere Liberty que eu posso usar, só preciso instanciar, não preciso instalar nada. Eu tenho bancos de dados, tem MySQL, tem MongoDB, tem um monte de serviço disponível para eu montar a minha plataforma, e aí vem ambiente de desenvolvimento, de teste, de homologação, de QA, de produção, tudo nesse codename Bluemix. Tá? Então guarde esse nome aí, Bluemix. Quando o Bruno falou assim, as coisas sempre deveriam ser feitas assim. Por que não eram feitas, na minha visão? Por empecilhos tecnológicos. Antigamente, o valor do computador era muito caro. O poder de computação era muito caro. Então, o que existia? Existia um servidor unificado. E nas pontas existia uma coisa, acho que a maioria de vocês nunca ouviu esse termo, é até engraçado, chamava terminal burro. Já ouviram falar terminal burro? O terminal burro nada mais é do que um consumidor de um serviço que estava rodando em um computador centralizado. Então, por exemplo, na frente de caixa do supermercado, não existia um computador, existia um terminal burro. Tinha um mínimo de computação ali naquele negócio e ele tinha conectado via rede coaxial, um servidor que rodava as solicitações que ele fazia. Aí começou a despencar o preço de processador e depois de memória. Aí o que aconteceu? O poder de computação veio para nossas mãos, que acho que a maioria de vocês pegou essa onda. Então, cada um de nós, cada desenvolvedor, tinha um servidor na mão. Né? Quando você monta a sua ideia, você tem um servidor de aplicação, você tem um servidor de banco de dados, você tem um ambiente de desenvolvimento. Só que isso trouxe um problema. Existiam vários ambientes de desenvolvimento, completamente heterogêneos. Um usava uma biblioteca versão X, outro usava a biblioteca versão Y, um usava um banco de dados, outro usava outro banco de dados. E depois tinha que ter o cara, que lá nessa empresa que eu trabalhei, eu era o cara, que juntava todo esse ambiente heterogêneo e traduzia para um ambiente oficial, que era a produção, que era onde as coisas iam funcionar. Aí veio o gatilho tecnológico, que foi a computação na nuvem. Vê que o movimento foi, vai para o servidor, vai para o distribuído, volta para o servidor, a tecnologia voltou para a nuvem. Centralizou o poder computacional em um lugar. Como hoje a gente tem infraestrutura de acesso adequada, a gente consegue acessar, então, esse poder de processamento num lugar único. No nosso caso, a gente está trabalhando com software layer, por exemplo, para suportar as nossas aplicações. Tem o Bluemix, tem a Amazon. Então, hoje você consegue ter vários ambientes, e ambientes parecidos. Antigamente, eu tinha um ambiente, eu tenho um ambiente de teste, tenho ambiente de teste para a aplicação A, ambiente de teste para a aplicação B, ambiente de teste para a aplicação C. E o que eu faço com esses ambientes enquanto eu não estou desenvolvendo para a aplicação A, para a aplicação B, para a aplicação C? É a máquina que eu comprei, que eu paguei, que está ligado lá gastando energia. E eu não estou usando.
Então, era impossível a gente ter ambientes de teste, de homologação, de desenvolvimento para cada uma das aplicações. Hoje não. Hoje eu vou começar um projeto, eu instancio uma infraestrutura as a service na cloud para aquele projeto. Acabei o projeto, eu desprovisiono aquela infraestrutura e paro de pagar. Então, esse Big Bang tecnológico que a gente está passando agora é o que viabiliza a gente trabalhar com DevOps. Esse é o meu two cents para DevOps. Bom, quais as vantagens de usar o JSHub? Por que eu vou usar o JSHub ao invés de usar o Subversion? Bom, primeiro, ele permite que as pessoas desenvolvam e colaborem em projetos na nuvem, na cloud. O que isso me possibilita? Eu criar projetos públicos, por exemplo, código aberto, open source, tem muita coisa lá, ou eu criar código privado. Então, a equipe não vai estar o tempo todo aqui na sala, vai embora à noite e quer continuar trabalhando. O JSHub permite que cada um trabalhe da sua casa. Vocês estão trabalhando na cloud, na nuvem, não no servidor que está instalado aqui. Então, essa é uma vantagem. Tá, legal. Que mais? Mas isso daí o GitHub também faz. O GitHub já ouviram falar. É um flavor aí de SCM na cloud. Mas isso o GitHub também faz. Eu posso colocar meu código lá no GitHub e compartilhar com todo mundo. Aí vem um diferencial do JSHub, que é a capacidade de planejamento. A gente consegue fazer Agile Planning. Isso daí depois você vai ver com o Gustavo Grilo, que vai ser um próximo desafio, fazer um Agile Planning. Então você consegue ter um mínimo de planejamento para executar o seu projeto. O JSHub lhe oferece isso. O que mais? Extremamente fácil de usar. Eu acho que a maioria de vocês, como já conhece o JSHub, já deve ter se cadastrado lá. Então, você se cadastrar no JSHub e criar uma project area, leva menos de 1 minuto, leva pouquíssimos segundos. Você tem um hub de desenvolvimento pronto para ser usado em menos de 1 minuto. E quanto custa isso? Nada. É de graça. Então, que mais? A parte de gestão de código. Fazer o controle de versão, fazer a gestão da configuração do seu projeto. Ele é extremamente flexível. Você pode usar o Orion, que é uma IDE disponível no browser, que o JSHub te oferece. Eu não quero ter um cliente, uma IDE client. Posso programar lá, principalmente para quem programa nas novas tecnologias, como Hub, Web Rails, que não são linguagens compiladas. Não precisa ter um editor. Né? Usa o Orion. O Orion suporta também Java, está melhorando muito nesse ponto. Não, mas eu vou codificar na minha ideia. Sem problema. Você coloca seu Eclipse, conecta o seu Eclipse com o servidor. Não, mas eu programo em Visual Studio. Pega o seu Visual Studio, instala o pluginzinho do Team Concert, conecta com a Project Area. Mas eu não quero versionar no JSHub. Não tem problema. Você pega o seu projeto e aponta para um GitHub. Estou acostumado com os comandos do GitHub, quero continuar usando o GitHub. Não tem problema. Você tem o potencial de Agile Planning e usa as potencialidades de gestão de configuração disponíveis no GitHub. Sem problema. E muitas outras possibilidades. E a última, que eu acho que é a mais legal de todas, é o auto-deployment. É você desenvolver o código e a hora que você comita esse código automaticamente é feito o deploy em um ambiente no Bluemix. Aí tem lá algumas linguagens, tem o Cloud Foundry, né? Anotem aí, quem não conhece o Cloud Foundry, é legal estudar também. Então você configura ali um scriptzinho, 5, 6 linhas, e ele faz o deploy automático no Bluemix. Tá? Então são algumas vantagens importantes. Tem um dos projetos, exemplo disponível, no JSHub, tem um grupo lá que chama Jumpstart. E ali tem alguns projetinhos. Tem um projeto lá, que foi até o que eu disponibilizei para vocês, que chama Twitter Influencer Analyzer.
Lá tem o README, como que você coloca essa aplicação rodando no Bluemix. Tá? Mas é importante, do jeito que está lá, ensinando você a colocar no Bluemix, você não vai fazer integração contínua, você não vai fazer colaboração. Então, para o hackathon, é importante vocês ficarem de olho nos desafios, para não perder ponto. É fácil, pô, é rapidinho, eu coloquei lá no Bluemix, então eu vou gastar mais tempo para fazer as atividades do hackathon. Fazer um check-in, criar uma baseline, criar tarefa, enfim. Tá? A gente vai falando dos desafios ao longo do período para vocês. Mas lá, nesse JStart, no JSHub, você for para JStart, tem 5, 6 projetinhos lá de exemplo. Esse Tweet Influence Analyze, ele está disponível em Java, em Ruby, em várias tecnologias. Então tem duas infra na cloud, tem a software layer e tem o Bluemix. O Bluemix precisa ter cadastro, ele precisa fazer preencher lá e solicitar o acesso, porque ele ainda é uma versão, já não é mais beta, mas ainda é teste. Consegue. Acho que questão de 10, 15 minutos eles já respondem dando acesso. A gente não passou só o Bluemix para dar flexibilidade para você. Tá? Bom, JSHub, super tranquilo o que ele é, né? Agora, call to action. O que a gente vai fazer? Explorar o JSHub. A maioria de vocês já fizeram. Registrar isso no JSHub. A maioria de vocês já fez. Criar uma área de projeto para a equipe. Agora que vocês definiram a equipe, vocês acessam o JSHub, criam uma project area com o nome da sua equipe. Inclui os outros integrantes nessa project area. Então, é uma project area por equipe. Aí você pega lá os seus 3 outros colegas, inclui ele na equipe. Próximo passo. Tá disponível essa apresentação no Connections. No Connections. Eles têm no Developer Works. Bom, o próximo passo. Bom, pessoal, vamos lá que está gravando aqui. Bom, o próximo passo é acessar um cliente. Eu sugeri o Hard, que é o que vai estar disponível para vocês, mas pode ser qualquer Eclipse, e conectar esse Eclipse com a project area no JSHub que vocês acabaram de criar. O que mais? E aí, começar a se aprofundar nas funcionalidades de SCM, que é o objetivo do primeiro desafio. Então, o que vai ser feito? Criar uma stream por área de projeto. Eu vou explicar o que é stream depois para vocês. Incluir um componente na stream. Compartilhar um código na stream. Qualquer código que vocês tiver, subir lá para o repositório, versionar esse código. Criar uma área de trabalho, uma workspace com fluxo para essa stream. Vou mostrar tudo como faz isso para vocês. Efetuar uma alteração no código. Então, simula uma alteração no código e faz um check-in para o repositório. E aí, os outros colegas também vão ter feito essas mesmas tarefas. Aí você vai aceitar as alterações que seus colegas fizeram, para manter tudo sincronizado. Simulando um trabalho de um dia a dia. Então, eu tenho um repositório de versionamento, que é o JSHub, e eu tenho uma cópia desse repositório na minha máquina. Altero um arquivo, faço check-in no repositório. Aí meus colegas fizeram a mesma coisa, eu pego as alterações do meu colega e aceito na minha workspace. Vou mostrar o desafio, faz parte do desafio, mas depois eu vou mostrar bem objetivo o que é o desafio. Hoje. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão ter uma janela. Essa janela é preparar o ambiente, baixar um cliente, Eclipse, ou o que tiver, conectar. É esse o desafio. É a primeira janela vocês fazerem exatamente isso.
tá? É você explorar as funcionalidades de SCM. Um pouquinho da terminologia de SCM no JS Hub, né? Software Configuration Management, ou um pouquinho das terminologias. Primeiro, componente. O que é um componente? É a unidade fundamental para os artefatos sob gestão de configuração. Ele mantém organizados seus arquivos, por exemplo, em projetos, funcionalidades, milestones. É como se fosse uma pastinha. É uma unidade, onde que eu armazeno o meu projeto. Componente pode ser, então, lá, Twitter Influence Analyzer, é o nome do meu componente. Eu vou pegar todo o código-fonte daquela aplicação e vou guardar dentro desse componente. Tá? Esse componente, ele está relacionado com uma string. A string é um fluxo onde você entrega os seus componentes, né? Como se fosse um trunk. Então, ele é o lugar para a integração do trabalho realizado individualmente para as equipes. Ele possui um ou mais componentes. E ele mantém as versões mais relevantes do componente. Então, por exemplo, eu baixei esse código-fonte, o Twitter Influence Analyzer, fiz algumas alterações e quero compartilhar essas alterações com todos. Eu levo essas alterações para a string. Faço check-in dela, ela vai para a string. Todo mundo que acessa essa string vai ser notificado que existe alteração nos códigos, naqueles códigos. E aí essas pessoas aceitam, tá? Então é isso que é a string. Então tem a string e tem um componente nem da string. Eu baixo o componente, faço as alterações e devolvo as alterações para a string. Show de bola. Depois eu tenho a workspace. É o lugar onde eu vou trabalhar individualmente. Então eu carrego, eu crio uma workspace, relaciono ela com uma string, e aí eu escolho quais os componentes eu quero carregar na minha workspace. O que eu preciso na minha workspace para eu trabalhar. Então eu seleciono os componentes e carrego na minha workspace. As mudanças que são executadas nessa workspace, ela é onde você trabalha isoladamente, as mudanças nessas workspaces, elas só passarão a ser públicas no momento em que você fizer o check-in, a entrega dessas alterações para a string. Enquanto ela está no workspace, é o seu trabalho isolado. Então, às vezes você está ali fazendo alguns testes de codificação, pode ser que esse código ainda não esteja adequado, ele não esteja compilando, não esteja bom o suficiente, você não entrega ele para a string. No momento que você acabou o seu trabalho, está concluído o seu trabalho, você entrega essas alterações da sua workspace para string. Existe um espelho dessa workspace, também chamado de sandbox ou workspace local, que é a cópia do que tem na workspace no seu HD. Essa workspace é uma instância que também está no servidor. E a sandbox ou workspace local é a cópia dela no seu HD. Você define uma pasta lá no seu HD e baixa para o seu computador o código. Tá? No Git, é o Git repository que você tem na sua máquina. Tá? Então é o lugar onde você faz o load, que eles chamam lá, carrega os arquivos para a máquina. E o último conceito é o conceito de change set. Quando eu faço uma alteração no código, eu recebi uma tarefa para implementar uma funcionalidade. Essa funcionalidade eu vou alterar 4, 5 código-fonte. Então, eu altero esses código-fonte. No momento que eu faço o check-in, o JS Hub cria para mim um change set, um conjunto de alterações, onde ele agrupa esses 4, 5 arquivos que eu alterei para implementar essa feature. E aí, quando eu entrego para a string, eu entrego esses 4, 5 componentes juntos. É o que a gente chama de check-in, deliver, sob um contexto. Então, ao invés de eu mandar 4, 5 arquivos separadamente, eu junto todas as alterações relacionadas àquele contexto, um bug fix, uma implementação de uma feature, e entrego isso como uma unidade para a string. Ele é automaticamente criado. Então, quando eu faço alterações, eu faço check-in e já cria esse espaço para mim que eles chamam de change set. E é esse change set que eu faço a entrega para a string. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, fiquem à vontade para me questionar, tá?
como que ele funciona? Eu fiz aqui um desenho gráfico, mais ou menos, para a gente entender. Como que seria compartilhar o trabalho no JS Hub? Então, eu tenho aqui já alguns elementos. Eu tenho lá uma string. Dentro da string, eu tenho um componente. Imagina que esse componente é o código-fonte de uma aplicação. E aqui embaixo eu tenho duas workspaces. Tá? A primeira coisa que eu faço... Essas workspaces aqui são os diretórios da minha máquina, tá? E ali em cima é a workspace do servidor. A primeira coisa que eu faço é criar uma workspace. Eu crio uma workspace no RTC, no JS Hub, e associo ela a uma string. Tá? Segundo passo. Aqui embaixo, pessoal, é uma visualização disponível no Eclipse. Tem uma abinha ali, ó, que chama Pending Changes. Cada alteração que eu vou fazendo, ele vai mudando ali o Pending Changes. Quando eu crio a workspace, o que eu vou ver lá é aquilo ali, ó. Carlos Book é o nome da minha workspace, Development Workspace é o nome da minha workspace. Ela tem fluxo, aquela setinha, com a string de desenvolvimento. E eu estou carregando um código ali que é o Twitter Influence Analyzer. Veja que o componente ele está só com um contorno azul. Ele não está pintado, ele está branco. O segundo passo é eu carregar esse componente para a minha máquina local, baixar o código para o meu HD. E aí eu faço o que eu chamo de load. Eu carrego aquela workspace na minha máquina local. Ali a resolução está ruim, mas aquele componente ali, ele pinta de azul. Onde era só o contorno de azul, ele fica azul sólido. Tá? Então significa que o código da minha workspace do JS Hub também está na minha máquina. Aí o que eu faço? Eu faço as alterações no arquivo, mudo os arquivos, e aí o pending changes aparece daquele jeito ali. One resolved local. Uma alteração local que ainda não está resolvida. Aparece uma pastinha ali, resolved. Aí eu faço check-in. A hora que eu faço check-in, ele sobe para minha workspace no JS Hub. E crio e manda isso dentro de um change set. Isso ainda não está disponível para o meu colega aqui, para o outro desenvolvedor. Para eu deixá-lo disponível, eu faço a entrega, o deliver. Quando eu faço o deliver, aliás, quando eu faço o check-in, o meu pending changes muda para um outgoing change set. Um conjunto de alterações para serem entregues. E aí eu entrego, eu clico com o botão direito lá e dou um deliver. Aí ele vai. É um branch. Essa analogia é livre, tá? Com licença poética. Tem diferenciações, mas para fins ilustrativos é um branch. Não, é legal fazer esse paralelo. Então eu faço a entrega. Aí esse cara aqui, ó, o pending change dele vai aparecer aquilo ali, ó, one incoming change set. Ou seja, tem uma alteração, um conjunto de alteração novo na string que você ainda não tem na sua workspace. E aí ele vai lá e aceita essas alterações. E aí ele baixa então a alteração do desenvolvedor 1 na máquina dele. E aí? E aí vem o merge, né? Bom, é uma ferramenta de gestão de configuração normal. Né? Se o desenvolvedor 1 alterou o file 1.java, entregou, e o desenvolvedor 2 também fez alteração no file 1.java, na hora que ele for fazer o aceite, ele vai falar, ó, as versões são incompatíveis, você precisa fazer um merge. Aí se dá um duplo clique no arquivo, ele abre a tela de diff. Pinta, é um diff normal. O indiff, você pode até usar outras ferramentas e falar para o Eclipse, falar, ó, minha ferramenta de diff é o, sei lá, o indiff. E aí você faz a comparação e faz o merge, e aí você fala só para o sistema assim, ó, essa versão agora é a versão que está feito o merge. É o desenvolvedor. O que é legal? Boa prática. Fazer esse check-in com uma frequência maior. Se você codifica 2 semanas e aí você dá o check-in, a chance de acontecer merge é maior.
E a dificuldade para resolver o merge é maior, né? Porque várias pessoas alteraram aquilo. No cenário mais simples, se você fez o check-in e o cara alterou, no máximo você vai ter que falar com uma pessoa para fazer merge. É o JS Hub. Ele também, se você fez alterações em pontos diferentes do arquivo, você pode pedir para ele, ó, faça automaticamente o merge. Se ele conseguir, ele faz e fala, ó, é isso que eu fiz, faz sentido para você, faz. Aí você só manda ver. Se ele não conseguir, ele fala, ó, não consigo, alterou mesma função, a mesma linha. Bom, o desafio, vou mostrar para vocês, vai ser incluir um código-fonte sobre gestão de configuração. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, já tem lá minha project area criada no JS Hub, já incluí todos os membros. O que eu faço? Entro no client, estou sugerindo o RAD, crio uma conexão com o JS Hub, depois crio uma stream nesse projeto. Aí, ó, é uma stream para a equipe, não vai criar 4 streams que fazem a mesma coisa, que não vai mudar nada o ponto, vai ser um ponto só. Então, cria uma stream para a equipe, a stream trunk eu vou chamar. Depois eu posso pensar em outras, amém. Desenvolvimento, se vocês quiserem. Cria uma stream para o projeto, cria um novo componente, entro nessa stream, crio um componente lá, um espaço para receber o código. É um espaço onde eu vou incluir meu código, o componente. Importo um projeto no RAD, um projeto Java, file, new, import, qualquer código fonte. Aqui é na IDE, tá? Pode ser o RAD, Eclipse. Dá para fazer lá, mas não vai mostrar o que a gente quer provar aqui nesse desafio. Então, vai lá e importa um projeto no seu Eclipse. Um projeto novo. File, new, import. Aí você vai ter esse projeto novo. Aí o que você vai fazer? Vou pegar esse projeto que só está na minha máquina e vou falar, ó, esse projeto agora eu vou versioná-lo no JS Hub. Botão direito sobre o projeto que eu acabei de importar, Team, Share Project. Aí vai aparecer todas as opções de controle de versão que eu tenho instalado no meu client. GitHub, JS Hub, Subversion, tudo. Aí escolho o JS Hub e mando para a minha project chave. Aí, esse projeto ele vai para a minha workspace. E aí eu pego da workspace e dou o deliver, que é para entregar para a stream definitivamente. Então, aquele componente que eu criei inicialmente vazio, quando eu fizer o deliver, ele vai com o conteúdo do projeto dentro daquele componente. Bom, pessoal, ó, vou abrir aqui o Eclipse. Aqui no Eclipse, eu importei aqui 2 projetos. Né, o Twitter Influence Analyzer e o Sync Opportunity. O de baixo está fechado, eu vou compartilhar o de cima. A primeira coisa que eu tenho que fazer, acessar o RAD. A segunda, conectar o RAD, a minha workspace, para Project Area. Como que eu faço isso? Depois que você instalou o plugin do RTC para o seu Eclipse, você tem disponível essa visualização aqui, ó, Team Artifact. E aí você tem ali, ó, Manage JS Hub Project. E um íconezinho aqui também, que é do JS Hub. Então eu vou fazer isso. Vou dar um Manage JS Hub Project. Aí já coloca o endereço ali, ó, hub.js.net. Aí eu coloco meu User ID. Aí ele vai se conectar com o JS Hub. E aí ele vai já trazer para eu escolher o conjunto de áreas de projeto das quais eu sou membro. Tá? Então apareceu aqui algumas opções. Então antes já tinha que ter criado a área de projeto. Aí eu vou escolher uma qualquer aqui. Vou pegar essa daqui. Finish. Aí ele já mostrou ali uma conexão com 2 repositórios. O JS Hub tem 2 repositórios de CCM, CCM01 e CCM02. Ele vai colocar o projeto de vocês no CCM02, quase certeza. Mas não precisa saber disso agora. Aí eu vou criar uma stream. Então eu vou abrir aqui minha área de projeto, aqui em Source Control, botão direito, New, Stream. 99% das funcionalidades do RTC no client você vai acessar com o botão direito. Uma dica importante.
Aí aqui, o que eu preciso passar para a string? O nome dela, vamos chamar aqui de trunk, main, unique, whatever. Outra coisa, incluir o componente. Eu posso só adicionar um componente, se o componente já existe, ou criar um componente novo. Não tenho componente ainda, eu vou criar aqui. Project 1. Ok. Salvo. Ele já criou uma string e já criou um componente lá dentro. Então esse componente está pronto para receber arquivo. Aí o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no projeto que eu importei e vou falar que eu vou colocá-lo sobre controle de versão. Então como que eu faço isso? Botão direito no projeto, Team, Share Project. Ó, eu tenho aqui na minha máquina plugin para o CVS, para o Git, para o JS Hub. JS Control. Aqui eu preciso ter uma workspace para onde eu vou entregar. Como eu não criei a workspace anteriormente, eu vou criar agora. Então, selecionei aqui, sample. Next. Aí aqui a minha workspace vai ser só para fazer backup do meu trabalho ou ela vai ter um fluxo de comunicação com alguma string? Vai ter um fluxo de comunicação com uma string. Aí eu clico aqui em Share, ele vai aparecer aqui para mim as strings. Bom, vamos colocar um step paralelo aqui, que é criar uma workspace. Então, antes de fazer o compartilhamento, eu vou criar uma área de trabalho. Eu venho aqui em My Repository Workspace, New Repository Workspace. Ele vai ter fluxo para essa string. O nome dela, se ela vai ser pública, privada, e qual componente eu vou carregar. Qualquer momento. Aí ele, como eu escolhi carregar, ele pergunta aqui se eu quero carregar, não tem nada para carregar, eu dou um finish. Legal. Aí eu volto para cá e faço aquele processo. Team, Share Project, JS Control. Seleciono a minha workspace. Qual que é o componente onde que eu vou mandar o código? Next. Qual que é o projeto? Quais são os arquivos? Aqui eu posso criar um patterns. O que eu não quero que ele versione? bin.class, eu posso se preocupar com isso. E dou um finish. Nesse momento, ele vai pegar todo aquele código-fonte que estava local no meu HD e vai levar para a minha workspace no JS Hub. Ainda não está compartilhado com todo mundo, só está na minha workspace. O próximo passo, logo depois que ele subir, é eu fazer o deliver. Eu vou mostrar para vocês. Bom, ó, fiz o check-in. Lembra aquela pastinha que eu falei para vocês lá, o pending change? Vamos colocar ela aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Ó, ele mostrou aqui, ó, que nessa workspace eu tenho um outgoing. Eu tenho um change set para sair. Se eu olhar dentro do change set, ó, tem um change set aqui. Tem todos os arquivos. Então eu estou mandando a versão inicial. Qual que é o contexto desse meu change set? População da base. Aí como que eu faço para levar isso daí para todo mundo? Botão direito, deliver. Aí é que tem erro aqui no código. Se ele der essa mensaginha, você pode vir aqui e dar um overrule. Ele tem algumas regrinhas, isso daí também é configurado.
Por exemplo, não faz check-in se tiver import não usado, não faz check-in se tiver erro no código, não faz check-in não sei o quê. Aqui nessa minha project area, eu tenho a opção de ignorar essa regra e mandar ver. Aí o meu colega lá que tem uma outra workspace, ele vai ter isso daqui, ó, um incoming. Aí ele botão direito, accept. Vale 2 pontos, né? Eu coloquei lá, boa prática. Associar um work item ao change set. Incluir um comentário no change set. Aí a gente vai avaliar a banca, o cara falou assim, comentário, check-in. Vai inspecionar o código? Vai, né? Mas e a sustentabilidade? E o seu colega vai entender por que você fez check-in? Então, eu estou passando o básico para tirar um ponto. Mas tudo que for extra, entra nos 2 pontos. Tá? O desafio, pessoal. O desafio é o desafio mais fácil, pessoal. Tem que tirar 2 pontos nesse negócio aí, ó. Criação do usuário no GitHub, criação de uma área de projeto, convidar os outros participantes para entrar no grupo, criar uma stream, fazer um check-in dos fontes. Esse é o mais fácil. Tem que gabaritar isso. Esse é para tirar 2. Aí vai sobrar tempo para vocês brincar. Bom, pessoal, brigadão aí. Mãos à obra.